Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor, e o senhor? Tamo aí, queridão. Tamo aí. Essa coisa de ficar em casa cansa mais do que sair, viu, meu amigo? Nem me fala. Ainda mais porque a gente não fica parado, né, cara? Tem um milhão É, de coisas a mais para fazer. com certeza. Mas tá valendo, né? Será que hoje temos uma debandada aí? A turminha cansadíssima dormindo? Ontem vocês tiveram aula, gente? Ou foi outro grupo de atividades aí? Não, prof, teve normal. Até os plantões se mantiveram. Oi? Ontem foi normal e até os plantões se mantiveram. Ah, que bom. Quer dizer, nada de feriado, né? É isso mesmo. Nada de descansar, né? É isso mesmo. Vocês têm ficado em casa, todos protegidinhos, ou têm saído de vez em quando? Já faz mais de um mês que eu não saio. Eu não vou nem no hall aqui do prédio. Que a gente recebe tudo aqui em cima já também. O porteiro traz. É, tem algumas facilidades aí, né? Que o pessoal acabou se arranjando, né? Se arrumando. Isso é bom. Vai ser estranho quando tiver que ficar tendo que sair de casa. Vai ficar com medo? Ai, prof, eu já sou neurada. Imagina agora. Capaz de me vestir com aquelas roupas de agricultor. Pra sair nas ruas. Sei.
esse período ele alimenta emoções, comportamentos, né, sentimentos diferentes, né, muito diferentes, né? A gente tem que aprender a lidar com isso tudo também. Não é comum, né? É inédito, né? Então, tudo que é inédito mexe muito profundamente com a gente, né? Então, é fogo. Mas todo mundo vai sair dessa, você vai ver. Mais um minutinho e começamos, tá bom? Ok. Vamos lá então, queridos. Bom, bom dia para todos, né? Espero que vocês estejam bem aí, né, gente? E que estejam conseguindo aí, né, dar continuidade ao ritmo de vocês, ao curso, à preparação de vocês, né? E que estejam bem aqui, né? Certo? Estáveis, mais equilibradinhos, né? Porque é fundamental. E espero que vocês estejam com facilidade, né, na biologia, né? Se não estiverem, por favor, né, entrem em contato, né, mandem as suas questões aí com dúvidas, né, os seus resumos para eu dar uma olhada, tá bom? E vamos continuando, né? Tá bom? Contem comigo aí o tempo inteiro, né? Na resolução aí das suas dúvidas, né? No apoio aí de textos de questões de segunda fase, né? De resumos, tá bom? Muito bem. Bom, queridos, eu vou dar, dar uma revisada breve, rápida, né? Só para a gente poder chegar aonde estávamos, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, não tem problema, podem falar, tá? Sem problema algum. Bom, então eu vou começar aqui, ó, tá? Falando da blástula, tudo bem? Então, algumas ideias importantes, né? Tá? Então, a primeira ideia importante é que a blástula é uma estrutura esférica, né? Oca, formada por uma única camada de células chamada blastoderme, tá bom? Então, cuidado. Isso é importante que vocês coloquem num resuminho, né? Um resuminho aí de 4, 5 linhas, tá certo? Importante. Então, formada por uma única camada de células chamada blastoderme, tá? E no seu interior nós vamos ter uma cavidade com água. Essa cavidade com água, recebe o nome de blastocele, tá bom? Nesse momento de blástula, a gente já tem células com tamanhos diferentes, né? Micrômeros e macrômeros, tudo bem? Aí o que que acontece? A blástula, como eu falei para vocês, vai sofrer uma invaginação, né? Ó, invaginação, tá? E no que uma das paredes, né, sofre esse movimento, né?
de invaginação, o que acontece? É importante isto agora, porque teve um aluno, aluna, não lembro agora, né, que fez um desenho e mostrou para mim, né, que na gástrula ainda havia uma outra cavidade. Então, cuidado com isso, tá, queridos? Então, o que acontece? A invaginação, ela está dando origem a quê, ó? Ó, veja bem, ao desaparecimento, né? Então, esta cavidade aqui original, a blastocele, ela desaparece. Primeiro ponto. Segundo ponto, dá origem, ó, a duas camadas celulares, tá? Dois folhetos. Um externo, chamado ectoderme, e um interno, chamado mesentoderme. Esta cavidade agora é nova, ó. Esta aqui desapareceu, dando origem a esta, né? Então, ó o que aconteceu, né? Certo? Então, isso é importante, né? Certo? Esta nova cavidade, ela tem comunicação com o meio externo, ela é chamada de intestino primitivo, arquêntero, e a abertura é o blastóporo, tá bom? Certo? Então, aqui saem duas ideias importantes, dois caminhos importantes para o teu resumo, para o teu entendimento, né? Primeiro, número de folhetos que nós vamos encontrar nos adultos. Então, nos adultos, eu posso ter consequências do desenvolvimento de apenas 2 folhetos, certo? E aí o que vai acontecer? Ectoderme, mesentoderme, pronto, o animal é chamado diblástico, tá? Na nossa escala evolutiva, só selenterados, tá bom? E eu posso ter ainda a mesentoderme, imagine aqui, ó, que a mesentoderme vai dar origem a um terceiro folheto. E nesse caso, você vai ter ectoderme, mesoderme, intermediário, e endoderme, tá? São os triblásticos, então de plateumintos até cordados, tudo bem? Então, esse é um encaminhamento, é uma ideia. A outra ideia está associada ao destino do blastóporo. Então, o blastóporo pode originar, né, o ânus, e aí eu vou chamar de deuterostômio, tá certo? Equinodermos e cordados, e todos os outros, né, o blastóporo vai originar o quê? A boca. E aí eu tenho os protostômios, tá bom? Certo? Então, essa ideia é importante. Então, esse momento aqui de blástula para gástrula, gastrulação, você deve conhecer bem, tá bom? Certo? Muito bem, queridos. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, ó, a gástrula pode dar origem, né, a um estágio embrionário com apenas 2 folhetos ou 3 folhetos, diblástico, selenterados, e todos os demais triblásticos, tá bom? Muito bem. Que mais? Tá aqui a gástrula, né? Aqui a cavidade em corte, que é o intestino primitivo, arquêntero, ou arquenteron, N no final, como você preferir, tá bom? Então, quando o arquêntero se comunica com o meio, né, pelo blastóporo, que pode originar o quê? O ânus nos deuterostômios, né, e a boca nos protostômios. Então, protostômios, selenterados, plateumintos, asqueumintos, anelídeos, tá certo? Moluscos, artrópodos. Acabou. Protostômio, equinodermo e cordado. Tá bom? Muito bem. De qualquer modo, né, é uma orientação do organismo. Então, se aqui, ó, é a boca, né, esta vai ser a região anterior, esta posterior. Este lado dorsal, este lado ventral. Este lado voltado para cá, o direito, para lá, o esquerdo. Agora, se aqui for o ânus, né? Se aqui for o ânus, o que acontece? Aqui vai ser a região da boca, né? Então, aqui nós vamos ter a cabeça. Então, região anterior, região posterior, dorsal, ventral. Aqui passa a ser o lado de cá, né? Esquerdo e de lá, direito. Tá bom? Muito bem. Vamos lá? Aí, o que acontece?
né? A gente chega no último slide da aula passada, né? Então, nós vamos imaginar primeiro, né, que aquela esfera, né, aquela esfera que era a mórula, né, a blástula, né, ela começa a se alongar, tudo bem? Então, o que acontece? Ela invaginou e alongou, dando origem a esta figura, tá certo? Muito bem. Aí, o que que nós vamos ter aqui, né? Ainda a gástula, tá aqui, ó. Só que o primeiro ponto, ela sofre um achatamento na região dorsal. Aqui, ó, dando origem ao quê? O que a gente chama de placa neural. Placa neural. Tá aqui um detalhe, queridos, da placa neural. Então, houve um achatamento. Depois desse achatamento, você acaba tendo o quê? Uma invaginação, né? Então, ele faz isto, né? E depois origina o quê? Um tubo que vai estar aonde? De ponta a ponta no animal, certo? Então, primeiro ponto, achatou, depois você vai ter o quê? Um sulco neural, certo? E depois o quê? Um cordão que tem a distribuição antero, cabeça, cauda, posterior, logo abaixo, né, do dorso, né, acompanhando o indivíduo todo, tá bom? Indivíduo que eu digo é embrião, tá bom? Então, o que que nós vamos ter aqui de importante? Vamos lá, achatou, ó, achatou, certo? Né? Você começa a ter o quê? Aqui, ó, um afundamento, ó, estão vendo aqui, ó, um afundamento. Ninguém vai pedir esse processo na prova, só para você, quando estiver estudando, né, perceber que a coisa não é mágica, né? Não passa disso para isso de uma hora para outra, né? Então você tem o quê? Um achatamento, certo? Um afundamento e a formação de um tubo. Então, o tubo ele vai daqui, ó, até lá, entendeu? Certo? Então, ele está se distribuindo o quê? Longitudinalmente na região dorsal do embrião. Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos lá. Então, o que que acontece? Que tubo é esse? Então, esse é um slide importante para vocês. Notocorda. Não, desculpe, que tubo é esse? Desculpe. Que tubo é? É o tubo neural. Então, o tubo neural, ele vai dar origem ao quê? Ao sistema nervoso. Na parte da frente, região anterior, o tubo neural vai formar o quê? O encéfalo, tá? Ao longo do corpo, o tubo neural vai formar o quê? A medula espinhal. Então, o sistema nervoso, tá bom? Certo? Importante, tá? A notocorda, nós vamos ver melhor aqui o que ela é. Então, vamos lá, retomando, né? Você tem o achatamento, ó lá, queridos, achatamento, ó, certo? Forma-se o quê? Um tubo, né? Achatou, certo? Sulco, forma-se um tubo que vai o quê? Ter uma distribuição ao longo, né? Longitudinal, longitudinal, ao longo do animal, tá certo? No caso, o embrião, tá? Certo? Que vai ser o quê? O tubo neural, tá aqui, ó, dorsal, né? Ao mesmo tempo, você tem o quê? Uma camada de células, né? Ó, certo? Que já é o quê? A terceira camada, né? Que terceira camada? Mesoderme, tudo bem? Então, olha o que acontece. Ela forma pacotes laterais, ó, pacotes laterais e um pacote para baixo. Pacotes laterais e um pacote para baixo. Esses pacotes laterais vão originar o quê? Todo o lado direito e esquerdo do corpo. Tudo bem? Certo? Esse pacote para baixo vai formar uma estrutura chamada notocorda. Então, você vai encontrar aqui ó, o dorso do animal, desculpe, do embrião, tá aqui, ó, tá? Logo abaixo do dorso, você vai ter um tubo neural, tudo bem? Logo abaixo aqui você vai ter a notocorda. Qual é a ideia básica da notocorda? No nosso caso, né? Então você tem aqui o tubo neural, aqui embaixo a notocorda vai desenvolver
e envolver o tubo neural, ou seja, coluna vertebral, tá? Então, no nosso caso, no caso dos vertebrados, tá certo? Isso é importante em termos de vestibular. Então, você acaba tendo aqui um tubo longitudinal, que é o tubo neural, abaixo dele, né, de origem mesodermal, mesoderme, você vai ter o quê? Um cordão de ponta a ponta também no embrião, logo abaixo, que é a notocorda. A notocorda é mais rigidazinha, permite o quê? Uma sustentação, uma manutenção da forma do animal. Ao longo do processo embriológico, ela vai se diferenciar e originar o quê? A vértebra. Ao redor do quê, gente? Do tubo neural. Origina a vértebra. Uma vértebra, mais outra, mais outra, mais outra, formando o quê? A coluna vertebral. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Tá? Então, neste momento, então, o embrião é formado pela estrutura digestiva, que é o arquêntero, que ele permanece. Você vai ter o revestimento todo, tá certo? Você vai ter os somitos. O que são os somitos? Esses dois cordões, ó, de mesoderme ao lado do corpo do animal, tá certo? Isso vai originar o quê? Musculatura, nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? No meio aqui, logo abaixo do tubo neural, tá certo? A notocorda, que vai se estender ao longo do corpo do animal, abaixo do quê? Do tubo neural, que vai originar a coluna vertebral, tudo bem? E nesse momento a gente tem o que a gente chama de neurula, tá certo? Neurula. Por que neurula? Porque se esboçou, está se esboçando o sistema nervoso. Beleza, queridos? Alguma pergunta até aqui? Não? Tudo bem? Ótimo. Então, quer dizer, ectoderme, né? Então, vamos lá, gente. Ectoderme, aqui, ó, em azulzinho, tudo bem? Mesoderme, aqui, ó, em rosa, tá certo? Tudo bem? E aqui, ó, em amarelinho, endoderme. Então, vamos lá. Ectoderme, dando origem aqui ao revestimento e ao sistema nervoso. Revestimento e sistema nervoso. Mesoderme, originando o quê? Falei coluna vertebral, não falei? Mesoderme, que vai originar, então, desculpe, notocorda e depois coluna vertebral. Então, nós temos aqui, ó, mesoderme, que vai originar o quê? Esqueleto, tá certo? E o que está associado diretamente com o esqueleto? Vamos lá. Músculo, mas o que mais está associado ao esqueleto e músculo? Sangue, tá certo? Tecido conjuntivo, né? Tudo bem? Tudo isso nós vamos ver com detalhe ao longo do curso. Então, de cara, osso, beleza? Músculo, sangue, tudo bem? Tudo isso é mesoderme. E endoderme, como é que eu entendo endoderme? Vamos lá, muito fácil, né? A endoderme, ela não originou o revestimento aqui, ó, ela não está revestindo o arquêntero, e o arquêntero não é, né, o intestino primitivo. Então, querido, olha aqui, ó, boca, né? Então, nós somos uma estrutura atravessada, ó, por um tubo. Esse tubo começa aqui e acaba lá no ânus, certo? Muito bem. Então, tudo isso está em contato com o meio, ó, contato com o meio, tá? Então, tudo que está em contato com o meio é formado pela endoderme. Então, veja bem, ó, tá? Sistema respiratório. Então, quer dizer, fossas nasais, tá certo? Depois, você tem o quê? Laringe, traqueia e os pulmões, certo? Então, tudo isso não está em contato com o meio
certo? Diretamente. Então, sistema respiratório endodérmico. Cavidade digestiva endodérmica. Tudo bem? Certo? Então, são 2 exemplos importantes demais que caem na prova. Tá bom? E aí, queridos, alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Tudo bem? Tranquilo mesmo? Ótimo. Então, um ponto importante é vocês entenderem o seguinte: quando eu corto o animal, né? Então tá lá o animal, eu fiz um corte transversal e mostrei a face do corte para vocês, tá? Então tá lá o animal, fiz um corte transversal e mostrei a face do corte para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se eu fizer isso com um animal, né, como os plateumintos, então olha que interessante. Se eu fizer isso com um animal como os plateumintos, o que que acontece? Eu vou observar que a única cavidade mesmo, né, é o quê? O tubo digestivo. Então, peraí, tubo digestivo não é uma cavidade onde eu vou encontrar órgãos. Não é um espaço do corpo onde eu posso encontrar órgãos. Não. A cavidade digestiva, certo? É um sistema onde eu vou encontrar o quê? Uma função, né? Que é a de digestão e absorção de nutrientes, tá certo ou não? Então, a rigor, querido, se você olhar esse corte transversal do plateuminto, o que que você vai perceber? Que você tem aqui, ó, uma ectoderme, logo abaixo da ectoderme, né? Um preenchimento, ó, total com células, ó lá, preenchimento total com células, chamado o que, gente? Mesoderme, certo? E finalmente quem? Vamos lá, ó, a endoderme revestindo o intestino. Então, não existe uma cavidade corpórea. Como é que eu vou entender cavidade corpórea? No curso de medicina, por exemplo, né, o que que vai acontecer? Você vai abrir, né, você vai quebrar aqui as costelas e você vai abrir, né, a caixa torácica. Ao abrir a caixa torácica, você consegue colocar a mão entre os órgãos. Tá claro, querido? Se você quiser fazer isso ao final da caixa torácica, aqui no abdômen, mesma coisa, você consegue colocar a mão entre os órgãos. O que que isso quer dizer? Presta atenção na expressão cavidade corpórea. Entendeu? Então, quer dizer, os órgãos estão numa cavidade do corpo. E não, por exemplo, não é uma cavidade como o intestino, entendeu? A cavidade do intestino é uma cavidade de um sistema, onde vai acontecer o quê? Uma função. É diferente. A cavidade corpórea é onde estão os órgãos. Ficou claro? Então, existem animais sem cavidade corpórea. Tá? Essa cavidade corpórea, essa cavidade interna, recebe o nome de celoma. Beleza? Quando é que o celoma vai existir? O celoma vai existir, gente, só e somente só aqui, ó. Quando houver o folheto chamado mesoderme, tá? Então, o que que é o celoma? O celoma é uma cavidade que é revestida por mesoderme, todos os lados. Se não for mesoderme em todos os lados, não é um celoma. Vou explicar melhor. Vamos lá, né? Então, por exemplo, opa, mudei. Aqui, ó, vamos entender o seguinte. Se eu, ó o mouse aqui, ó. Se eu coloco a minha mão aqui, ó, dentro de um somito, tá? Dentro de um somito aqui, certo? O que é que eu tenho para este lado, para este lado, para este e para este? Tudo é mesoderme. Se tudo é mesoderme, tudo, né, é revestido por um único tipo de folheto. Então, esta cavidade aqui, como é que vai se chamar? Celoma. Então, se eu colocar a mão aí, estou colocando a mão no celoma. Por exemplo, se eu, né, abro um coração, né,
um coração, e enfio a mão no coração, dentro do coração. O coração, ele é todo muscular, ou ele tem o quê? Sangue, né? Certo? Tecido sanguíneo, tem vasos e tudo mais. Muito bem. Então, o que que acontece? Qual é a origem disso tudo? Mesoderme. Então, a cavidade do coração é um celoma. Tá claro? Essa é a ideia. Agora, imagine o seguinte, se eu coloco a mão aqui, ó, entre o somito e o intestino. Se eu coloco a minha mão aqui, ó, entre o somito e o intestino, de um lado, essa cavidade é revestida por mesoderme e, por outro lado, ela é revestida por endoderme. Então, esse buraco aí, esse espaço aí, não é o quê? Um celoma. Por quê? Porque ele não é revestido, né, totalmente por mesoderme. Ficou claro a ideia, não? Para todos, tudo bem, queridos, ou não? Ficou claro? Então, o que acontece? Vamos lá, primeiro ponto. Existem animais com cavidade corpórea, beleza? Tá? Com cavidade corpórea, tá? Essa cavidade corpórea pode ser um celoma ou não. Então, vamos lá. No caso dos plateumintos, existe cavidade corpórea? Não. Então, vou chamá-los de negação, acelomados. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos falar, por exemplo, de nemateumintos, de lombrigas. Quando você faz o corte transversal nas lombrigas, está aqui, ó. Olha que interessante. Então, você tem aqui, né, a ectoderme ao redor, tudo bem? A mesoderme em rosinha aqui, ó, tudo bem? E aqui o intestino. As lombrigas, nós vamos estudar, elas apresentam vamos chamar de esqueleto, entre aspas, hidrodinâmico. Então, toda essa cavidade aqui, ó, está preenchida por líquido. E esse líquido dá o quê? Uma sustentação legal, uma manutenção da forma para ela, entendeu? Mas a pergunta para nós agora é a seguinte: essa cavidade que tem no corpo da lombriga é um celoma ou não? Então vamos lá, com calma. Está aqui, ó, a cavidade está aqui. Se a minha mão está aqui, tá? Nesta cavidade, esta cavidade é revestida por, olha, dá uma olhada aqui, pelo rosa, e o rosa é o quê? Mesoderme, mas também é revestida pela parede do quê? Do intestino. Então, é uma cavidade revestida totalmente por mesoderme? Não. Deu para entender? Ficou claro a ideia? Então, se não é uma cavidade revestida totalmente por mesoderme, primeiro ponto, esse animal tem cavidade corpórea? Sim. Essa cavidade corpórea é um celoma? Não. Tá? Então, o que que acontece? Vou chamá-lo de pseudocelomado. Pseudocelomado. Então, retomando. Os animais podem ter uma cavidade corpórea ou não. E essa cavidade corpórea pode ser um celoma ou não. Quando eles não tiverem cavidade corpórea, vou chamá-los de acelomados, certo? Quando eles têm uma cavidade corpórea, mas não é um celoma, vou chamá-los de pseudocelomados. Tudo bem? Certo? Por outro lado, olha lá o que acontece aqui, queridos. Na neurulação, o intestino acabou sendo o quê? Olha lá, você tem o intestino aqui e ao redor do intestino, o quê? Um revestimento. A mesoderme chegou no intestino. Então, você tem o intestino, aqui dentro, né? É o interior do intestino, endoderme, em volta do intestino houve o quê? O envolvimento da mesoderme, de modo que né? Entre essas paredes de mesoderme existe o quê? Celoma. Nesse caso, vou chamar de quê? De animal com cavidade corpórea, celomado. Tudo bem? Então, quer dizer, o celoma
tem uma importância grande, por quê? Primeiro, ele vai alojar os órgãos, tá certo? Então, animais triblásticos mais complexos. Animais triblásticos, por exemplo, que tem um baço, que tem um pâncreas, que tem um fígado, tá claro ou não? Certo? Então, o próprio coração. Então, o que que acontece? Esses órgãos estão alojados numa cavidade corpórea. Então, o animal celomado, né, ele é mais complexo, ele tem uma complexidade um pouco maior. Como é que isso cai na prova? Primeiro, quem tem celoma? Celomado, certo? Então, quem é o primeiro grupo animal a ter celoma? Tá certo? A ter celoma. Então, você vai perceber que são os anelídeos, né? Os moluscos, os artrópodes e aí para frente, tá bom? Certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, qual Prof, você poderia repetir o primeiro grupo de animais, por favor? que tem o quê? Celoma? Isso. São os anelídeos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quem tem celoma? O que é o celoma? É a cavidade corpórea, tá? Qual a função? Alojar, tá certo? Alojar os órgãos internos. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Professor, Pode falar. você falou que para a gente classificar essa parte do celoma, tem que existir a mesoderme. E por que que ali nos acelomados tem os quinidários, se eles são de plástico? Então, os quinidários, você está falando? Ali nos exemplos dos acelomados. Então, porque ele não tem cavidade corpórea. Ele não tem. Primeiro, para ter celoma, necessariamente você precisa ser o quê? Triblástico. O plateuminto, ele é triblástico, mas ele não tem a cavidade corpórea, tá certo? O quinidário, ele é diblástico, tá bom? Esse é o primeiro ponto, certo? A cavidade que existe no quinidário é uma cavidade digestiva, entendeu? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Cavidades digestivas não são celomáticas, tá bom? Tá, obrigado. Beleza? Beleza. Ótimo. Podemos continuar então, queridos? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, aqui nós temos um ponto bastante importante, né, para a aula, que é o seguinte. Vamos lá. Destino dos folhetos. Então, atenção, por favor, querido. Quando eu falo ectoderme, mesoderme e endoderme, eu estou falando de folhetos embrionários. Não posso chamar ectoderme, mesoderme e endoderme de tecidos. Tudo bem? Folhetos embrionários. Ah, mas o que são folhetos embrionários? Camadas celulares presentes no embrião. Camadas celulares presentes no embrião. Tá bom? Não são folhetos embrionários. Não são tecidos. São folhetos embrionários. Tudo bem? Certo? Primeiro ponto é esse. Então vamos lá. Ectoderme. Você vai ver que você, a rigor, não vai precisar decorar isso, não. Tá? Uma maneira, por favor, é você fazer o quê? Um resuminho. Então, já disse para você, resumos pequenos. Então, você vai pegar, por exemplo, essa parte aqui, ó, esta parte aqui do slide. Isso aqui dá o quê? 2 linhas, 3 linhas. Isso aqui dá 2, 3 linhas, 2, 3 linhas. Pronto. Transforme o slide num pequeno resumo. Autoral, tá? Evite ficar marcando texto só, tá bom? Então vamos lá. Olá, gente. A ectoderme, ó, lendo o slide com vocês. Ectoderme vai originar o quê? Pensa comigo. A ectoderme não é o folheto externo, é o folheto externo. Se é o folheto externo, vai originar o quê? O revestimento. O revestimento, certo? Então, o que que é o revestimento? Então, você vai ter aqui a epiderme. Tudo bem? Epiderme, tá bom? Epiderme.
Aí você fala assim, e se eu confundir com pele? Posso falar em pele? Não. Por que eu não posso falar em pele? Vai lá, vamos pensar um pouquinho? Porque a pele é um órgão, certo? Então, primeiro ponto importante. Vamos lá, queridos. A pele, ela tem vascularização? Ela tem sangue? Sim. Opa, quem é que eu falei que formava o sangue? Mesoderme. Tá certo? Então, não posso pôr pele. Tá? Muito bem. A pele, ela tem o quê? Gordura, né? Gordura é tecido conjuntivo, mesoderme. Tá claro? Então você vai pensar assim: a pele tem 3 camadas, só dando uma ideia para que vocês não confundam. Ela tem 3 camadas. A mais externa é a epiderme. Beleza? Depois você tem o quê? A derme, propriamente dita, onde eu vou encontrar o quê? As estruturas que sentem frio, que sentem dor, que sentem pressão, certo? Os receptores, né? Tudo bem? Vou encontrar o que aqui? Né? Vasos, vou encontrar a raiz dos pelos, tudo bem? Pelo é dérmico, tudo bem? Tá? Vou encontrar glândula, glândula sudorípara, tudo bem, queridos? Tudo isso derme, derme, portanto, mesoderme. Tudo isso aqui, tá? E lá embaixo, o que que eu posso ter? Se eu sou uma ave ou se eu sou um mamífero? Posso ter uma camada de gordura. Como é que eu vou chamar essa camada de gordura, Lindos? Como é que eu vou chamar? Hipoderme. Tá claro? Gordura também é mesoderme, porque é conjuntivo, tá? Então, ó, pele, epiderme, derme e hipoderme. A ectoderme vai dar origem só à epiderme. O resto aqui é conjuntivo. Se é conjuntivo, queridos, é mesoderme. A mesoderme, ela vai formar a grande maioria das estruturas do nosso corpo. Tá claro? A grande maioria. Tudo bem? Então vamos lá. Epiderme. Agora tem uma estrutura que é o quê? Olha lá, muito superficial, muito superficial. E teve origem o quê? A partir da ectoderme. Lembram-se? Como é que chama? Sistema nervoso. Tá? Sistema nervoso. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Agora, olha aqui que importante, ó. Epiderme, ó, dobra aqui para dentro, ó. Dobrou aqui para dentro. Ó, dobrou aqui para dentro, certo? E lá no ânus a mesma coisa, ela dobra para dentro, tá? Ectoderme. Tudo bem? Aí você vai falar assim, peraí, Ricardo, mas você não falou que aqui dentro, ó, aqui dentro, lá e lá no ânus é endoderme? É, a maior parte disso é revestido por endoderme. Mas, ó, essa dobrinha aqui, ó, tá vendo? Essa dobrinha também é o quê? Ó, epiderme, né? Então tem origem ectodermal, ó, tá? Tudo bem? Só início aqui, tá claro? Tá bom? Então, ectoderme, o que que eu vou levar para a prova? Epiderme, tá? Sistema nervoso. É o principal, tá? E se você quiser, né? São os epitélios, né? Epitélios anal, bucal e nasal, tá bom? Tudo bem, queridos? Então, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que você não precisa decorar isso, tá? Fica mais claro, né? É a parte o quê? Externa do embrião. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Endoderme. Por que endoderme? Porque ectoderme apareceu primeiro, né? A endoderme apareceu depois. Por quê? Porque ela revestia o quê, queridos? O tubo digestivo. Lembram disso? Lembram disso? Ela revestia o quê? O arquêntero, não era isso? Né? Revestindo o arquêntero. Então vamos lá, ó.
epitélio de revestimento do tubo digestivo. Então, o tubo digestivo começa onde, gente? Boca e vai até o ânus, certo? Todo esse tubo é revestido por endoderme, tá bom? Olá, de novo. Então, você tem aqui, ó, tubo digestivo, certo? Tubo digestivo, né? Todo revestido por endoderme. Dois órgãos anexos, duas glândulas anexas, aqui, ó, no tubo digestivo, fígado e pâncreas, endoderme também. Então, tubo digestivo, todo revestido internamente por endoderme, e duas estruturas penduradas aqui, importantes demais, glândulas anexas, fígado e pâncreas, tudo endoderme. Entendeu? Então, quer dizer, existe uma maneira de você relacionar e tornar isso um pouco mais fácil. É essa, tá? Agora, o que que acontece? Vamos lá. Sistema respiratório. O que que eu falei para vocês? Olha lá. Sistema respiratório, ó. Comunicação com o meio, certo ou não? Comunicação com o meio, trocas com o meio. Então, ó, cavidade nasal, tá certo ou não? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até os alvéolos. E toda essa, né, estrutura que envolve os pulmões, sistema respiratório, entendeu? Então, quer dizer, em contato direto com o meio, né, certo? Fazendo trocas ali, o que que é isso? Endoderme. Tudo bem? Tá claro a ideia? Então, sistema digestivo, sistema respiratório e as glândulas anexas do sistema digestivo. Fígado e pâncreas. Tá bom? E aí, tranquilo? Agora, vamos lá. Tudo, tá? Tudo. O que não tem contato nenhum. Vamos lá, queridos. Não tem contato nenhum com o meio externo. É o nosso meio interno, tá bom? É o nosso meio interno. Olha lá, derme. Então, estou falando de pele. Então, vamos lá, vamos pensar assim, uma infecção na pele é muito perigosa, entendeu? Um problema muscular, cartilaginoso, ósseo, os tecidos conjuntivos, como as células de sangue, tá certo? Tá? O tecido adiposo, né? Olha lá, medula óssea dentro do osso, tudo bem? Os tecidos linfáticos, os gânglios linfáticos, os linfonodos, o sistema urinário e o reprodutor. Todo o resto, tá vendo? Todo o resto é mesodermal. Mesodermal. Então, quer dizer, tudo isso aqui, queridos, né? Epa, o que que apareceu aqui? Então, tudo isso aqui, queridos, tudo é de origem mesodermal, tá certo? Mesodermal. Você vai pensar em tecido conjuntivo, tá? Então, quem são os tecidos conjuntivos? São os tendões, são as cartilagens, são os ossos, são os preenchimentos que existem entre os órgãos, é a gordura, é o sangue, tá claro ou não? Tudo que é conjuntivo. E além do conjuntivo, o que que você tem? Você tem o muscular, né? Certo? Então, quer dizer, a maior parte da estrutura do corpo é mesodermal. Tudo bem? Ficou claro? Então, como é que eu vou chamar isso? Destino dos folhetos embrionários e organogênese. Por que organogênese? Vamos lá, gente. Por que organogênese? Gênese, formação dos órgãos. Tá claro? Dos órgãos. Tudo bem até aí? Vamos lá, queridos. Tudo bem até aí ou não? Tranquilo? Então, por favor, né? Peguem esses slides, tá certo? Façam pequenos textinhos, mandem para mim se tiver dificuldade,
tá? Eu leio, dou o retorno para vocês, tá bom? Fora isso, exercício, tá bom? Vamos fazer os exercícios das aulas e do caderno. Não precisa ir além disso não, tá bom? Certo? Simulados e provinhas é suficiente, tá? Prof, numa Oi. prova que uma questão que, tipo, me perguntarem o destino dos folhetos, eu posso resumir o da mesoderme como sendo os tecidos conjuntivo e muscular? Você pode dizer o seguinte, porque na verdade o que acontece? Vamos lá. Quando você pensa em derme, você tem, né, glândulas, tá? Essas glândulas, né, elas podem ter origem epidérmica, mas muitas delas, a maioria delas, né, tem origem mesodérmica, tudo bem? Então, quando a gente fala em tecidos adultos, existem 4 tipos de tecidos adultos. Vamos lá. Epitélio, tá? Qual é a origem do epitélio? Ectodérmico. Tudo bem? Certo? Outro tecido, conjuntivo. Qual é a origem do conjuntivo? Mesodermal. Tá? A maior parte do nosso corpo se deve ao desenvolvimento do tecido conjuntivo. Outro tecido, qual é? Muscular. Está aqui também, mesodérmico. E o outro tecido qual é? Tecido nervoso, ectoderme. Tudo bem? Então vamos lá. Epitélio, ectoderme. Conjuntivo, mesoderme. Muscular, mesoderme. Nervoso, ectoderme. Então, nervoso e epitelial, ectoderme, conjuntivo e muscular, mesoderme. Tá bom? Agora, quando você fala do conjuntivo, querida, o que que acontece? Vamos lá. Você tem os tendões, tá certo? Você tem as cartilagens, tudo bem? Você tem o tecido adiposo, você tem o osso, você tem o sangue, tá? Então, tudo isso é conjuntivo, tá bom? Agora, fora isso, o que que acontece? Você ainda vai encontrar o tecido linfático, né? Tecido linfático, urinário e reprodutor. Tá bom? Certo? Ficou claro? Alô, Ficou, tudo bem? prof. Beleza, ótimo. E aí, podemos prosseguir um pouco? Tudo bem? Tudo bem? Professor, Ótimo. Fala. só repete para mim, por favor, o que são os folhetos. Não ouvi, querida. Repete, por favor, o que são os folhetos. Folhetos, você não pode confundir com tecidos, beleza? Então, tecido é formado a partir de folheto. Folhetos são camadas celulares presentes no embrião, tá? O tecido não. O tecido são conjuntos de células interdependentes com uma função específica. O folheto ainda não tem uma função específica. O folheto, ele vai se diferenciar, entendeu? Em outros tecidos, tá bom? Então, folhetos são camadas celulares no embrião. E os tecidos são conjuntos de células interdependentes com uma função específica. Tudo bem, Jennifer? Tá bom, obrigada. Nada. Ótimo, vamos lá então. Bom, queridos, então, o que que a gente faz agora? A rigor, a embriologia, ela não para, tá claro ou não? O desenvolvimento embrionário não para. Então, ele prossegue até você ter o quê? A formação completa do indivíduo em escala menor, muitas vezes, tá certo? Ele vai nascer e a partir daí vai continuar o seu crescimento e desenvolvimento. Tudo bem? Só que o que que acontece? Os detalhes de cada grupo de organismo, né? A partir daí, eles não interessam para nós. Tudo bem? Eles não interessam para nós. Tem um aspecto nisso. Qual é o aspecto? Evolutivo, que você deve estar vendo aí com o Castilho, né? Então, o que que acontece? Se você observar, quanto mais inicial é
é a fase embriológica do animal, maior é a minha dificuldade de identificar que animal é. Quanto mais tardio é a fase embriológica do animal, mais fácil identificar qual é o animal. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho uma mórula, dá para saber se essa mórula, por exemplo, é de qual espécie de vertebrado? Imagina. Uma blástula, dá para saber de qual espécie de vertebrado? Mas não tem jeito. Uma neurula, difícil, você entende? Agora, em determinado momento, você começa a ter o quê? A diferenciação, certo? Da região anterior, se vai ter um bico ou não, tá certo? Tá? Da região, por exemplo, dos órgãos anteriores, se vai dos membros anteriores, se vai ter, por exemplo, asas, patas ou braços. Vocês entenderam? Então aí o que que acontece? Esse desenvolvimento, ele é mais tardio, né? Então aí eu consigo identificar o grupo. Então o que que isso quer dizer? Que os animais, eles têm todo o início do desenvolvimento embriológico igual, igual. E o que que isso mostra, queridos? Vamos lá. O que que isso mostra? Isso mostra semelhança. Semelhança pressupõe parentesco. Parentesco pressupõe o quê? Ancestral comum. Tá claro ou não? Então, quer dizer, as fases iniciais do desenvolvimento embriológico mostram justamente isso. Viemos de um mesmo ancestral. Tá? Isso é muito importante. Tá bom? Tá claro? Agora, em determinado momento, alguns genes começam a se desenvolver num grupo e não em outro. Então, isso vai o quê? Diferenciando os animais, as espécies. Tá claro ou não? E nesse desenvolvimento existem particularidades, como os anexos embrionários. Então, o que é um anexo embrionário? O anexo embrionário é algo que o embrião produz para garantir um desenvolvimento e crescimento melhor, tá? Até o nascimento. Então vamos lá. Existem, a rigor, né, 6 tipos de anexos embrionários. Tudo bem? Então, quais são eles? Vesícula vitelínica. Pode ser chamado também de saco vitelínico. O que é o saco vitelínico, queridos? Fácil. É uma vesícula, tá certo? É uma bolsa cheia de quê? De vitelo. O que é o vitelo? É o material de armazenamento, de reserva nutritiva, tá certo? Quem tem vesícula vitelínica? Vamos lá, queridos, atenção. Quem tem vesícula vitelínica? Todos os vertebrados. Tá certo? Todos os vertebrados. Tudo bem? Certo? Muito bem. Existe então, penduradinho no embrião, liguem aqui, existem penduradinho no embrião uma bolsinha com vitelo. Qual é a região, né, que ela está penduradinha? Né? Ela está penduradinha e ligada no intestino primitivo, para que esse material possa ser o quê? Absorvido, tá certo ou não? E permitir o quê? O crescimento e desenvolvimento. Beleza? Então você tem caloria e nutriente ali, tá bom? Beleza? Ótimo. Então penduradinho, né, no embrião do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave e do mamífero, tá bom? Legal. Agora, tem um outro ponto. Vamos lá. O outro ponto é onde o embrião está. É fundamental você ter na cabecinha que o embrião não pode desidratar. Desidratou, morreu. Não tem jeito. Beleza? Então, veja bem, eu vou começar a pensar assim. Onde o embrião do peixe se desenvolve? Na água. Certo? Não há o risco de desidratação. Então, se ele não tiver como se hidratar, ele, embrião, tudo bem, ele não vai ser desfavorecido. O meio o hidrata, tudo bem, certo? O anfíbio também não tem, né?
esse problema, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele também se desenvolve na água. Já o réptil dentro de um ovo, a ave dentro de um ovo, o mamífero dentro de um ovo ou dentro da mãe. Então, olha o que acontece. Existe um anexo embrionário chamado amnion. O que é o amnion? É uma bolsa que fica ao redor do embrião, cheia de líquido. Como chama esse líquido? Líquido amniótico. Ah, minha prima está grávida, minha irmã está grávida, não sei o que está grávida, tá certo? Está na hora do parto, né? E estourou a bolsa. Espera aí, que bolsa é essa? Bolsa amniótica. Que líquido saiu da bolsa? Líquido amniótico. Qual é o papel desse líquido? Hidratação do embrião. Então, o embrião está ali e ele está hidratado. Está claro ou não? É o laguinho particular dele. Ele sai do ambiente e passa a se desenvolver dentro do ovo ou da mãe. Então, se ele não tiver como se hidratar, se proteger, tá claro ou não? Ele vai morrer, tá claro? Então, o amnion, o desenvolvimento do amnion permitiu o quê? Preste atenção agora, queridos. O desenvolvimento do amnion permitiu o quê? Vamos lá, né? O desenvolvimento, tá certo? O desenvolvimento independente das condições de umidade do meio, tá claro ou não? Então, não preciso mais, né, me preocupar com a proximidade do laguinho, fica próximo do laguinho, tá claro? Ou no ambiente aquático, tudo bem? Tá claro? Então, quer dizer, répteis, olha lá, répteis conseguem ter essa independência da água do meio para o desenvolvimento embrionário, aves e mamíferos. Por quê? Porque ao redor dos seus embriões existe uma bolsa, certo? Que delimita o quê? Uma cavidade cheia de líquido, um espaço cheio de líquido, que hidrata e protege mecanicamente o embrião. É o quê? O líquido amniótico delimitado pelo amnion. Tá claro a ideia? Tudo bem? Então, todos os anexos embrionários são formados pelo embrião. Então, embriões de peixes e anfíbios não formam amnion. Embriões de répteis, aves e mamíferos formam. Tá bom? Ficou claro até aí? Tudo bem? Legal. Ao redor, gente, ao redor de todo o embrião existe o quê? Uma bolsa. Uma bolsa. Certo? Essa bolsa permite o quê? Trocas com o meio. Então, respiração, por exemplo. Tá claro? Certo? Como é que eu vou chamar essa bolsa? Córion, tá? Então, ela está ao redor de todo o embrião. Quem é que vai ter? Ora, quem está independente do meio. Quem se desenvolve independente do meio. Tá claro? Então, córion. Então, réptil, ave, mamífero. Alantoide. Então, vamos lá? Querido, primeiro ponto importante. Duas bolsas. Olhem para mim aqui, por favor. Duas bolsas, né? Uma delas cheia de alimento, que é o vitelo. E outra vazia, porque ela vai armazenar o quê? Resíduo. Na medida que o embrião cresce e se desenvolve, o vitelo diminui e a bolsa de resíduos aumenta. Ficou claro? Onde tem o alimento diminui, onde tem o resíduo aumenta. E aí, por que isso que eu estou falando é importante? Ora, se eu estou me desenvolvendo na água, o resíduo vai direto para a água. Eu tiro o meu alimento da água, do vitelo, e o resíduo vai para a água. Agora, se eu estou, por exemplo, dentro de um ovo ou dentro da mãe, o que acontece? Esse resíduo não pode ficar ao meu redor, não pode. Entende? Então, ele vai ficar dentro de uma vesícula. Como é que chama a vesícula? Alantoide. Então, a importância do alantoide está ligada à vesícula vitelínica.
Conforme eu utilizo o vitelo, eu produzo resíduo que não pode estar em contato com o embrião. Tá? No caso de réptil, ave e mamífero, que se desenvolvem independentemente do meio, o resíduo vai estar junto com ele, mas não pode estar em contato com ele. Então, existe uma vesícula, tá claro ou não? Que armazena esse resíduo. Esse é o ponto importante. Ficou claro para todos, gente? Tudo bem aí? Professor, Pode eu não falar. entendi muito o que que é esse resíduo. Esse resíduo seria as excreções Isso, do exatamente. indivíduo? Xixi, cocô, Ah, exatamente. entendi. Tá? Excretas nitrogenados, tá Ah, bom? tá. Beleza, Certo? obrigada. Tá? Muito bem. E aí, o que que acontece? No caso específico, então, prestem atenção na tabela. Olha lá. Aqui, ó, eu tenho ovo. Em réptil, em ave, eu tenho ovo, tá? Então, o meu problema é diferente, né? Então, eu estou totalmente independente do meio, tá claro? Então, no ovo, ó, o que vai acontecer? Olha lá, queridos. Existe o âmnion me hidratando. Existe o córion revestindo tudo e permitindo a troca gasosa. Existe o vitelo me alimentando e o alantóide armazenando excreta. Tá claro a ideia? Certo? Agora, se eu sou um mamífero, o que que acontece? Eu estou dentro da mãe. Tá claro? Então, nós temos aqui, então, um conjunto de estruturas que vai originar o quê? A ligação entre embrião e mãe. Esse conjunto de estruturas é placenta e cordão umbilical. Tá certo? Então, aí você vai começar a perguntar assim para você mesmo. Espera aí, mas o mamífero, ele vai se alimentar por onde? Pelo cordão umbilical e placenta. Ah, então a vesícula vitelínica se diferencia e faz parte disto. Isso. Isso. Beleza? Ah, mas no mamífero, o embrião tem que continuar hidratado. Ótimo. Então, em volta dele existe o quê? O âmnion, com a mesma função, né, que ele tem em répteis e em aves, hidratando o embrião. Espera aí, mas o córion, ele permite o quê? O envolvimento geral, né, de toda a estrutura embrionária, permitindo trocas, né, gasosas, respiração. No caso do mamífero, você vai ter o quê? O córion participando da formação de quem? Dessa área de trocas. Como é que chama? Placenta. Entendeu, queridos? Então, olha que interessante. No mamífero, a vesícula vitelínica está aqui, ó, compondo o cordão umbilical. O âmnion permanece hidratando o embrião. O córion vai compor quem? Vai ajudar a compor a placenta. E o alantóide? Vai lá, queridos. E o alantóide? O alantóide também, porque ele não é responsável pela eliminação aí dos resíduos. O embrião, no caso mamífero, vai eliminar o resíduo por onde, queridos? Por onde? Pela mãe. Entende? Então você tem ali um embriãozinho, cordão umbilical e placenta no interior do útero, certo? Então, na placenta eu tenho trocas, certo ou não? E aqui no cordão umbilical eu tenho o quê? Essa comunicação, né? Para cá. Então, o que que vai acontecer? Vamos lá. No cordão umbilical, você tem o alantóide, você tem o saco vitelínico, entendeu? O córion ajudando a compor a placenta aqui. Entenderam a ideia? Então, quer dizer, os anexos embrionários nos mamíferos, eles assumem outros papéis também. Por quê? Porque eles vão ajudar a compor o quê? Placenta e cordão umbilical. Na prova, o que que vai acontecer? Então, você vai ter uma importância grande nessa tabela. Então, o que que é o saco vitelínico? É uma bolsa com, né, o nutriente, certo? O vitelo, muito importante. Aonde existe? Em todos. Tudo bem.
Em todos. Só que o que ocorre? O saco vitelínico, ele se diferencia nos mamíferos. Por quê, queridos? Vamos lá. Por quê? Porque ele vai ajudar a compor a placenta. Certo? O âmnio tem a mesma função em todos, beleza? Ele vai hidratar, tá? Vai proteger mecanicamente, muito importante, tá? Certo? Muito bem, o alantóide, então, vai armazenar o quê? Os excretas. No caso dos mamíferos, o que nós vamos ter? Vamos lá. Uma diferenciação, porque ele também vai compor a placenta, tá? Então, a rigor, eu posso pensar na placenta como uma única estrutura que tem também o cordão umbilical, tá? Mas na prova, o examinador ele pode diferenciar placenta de cordão umbilical, tá? Placenta sendo o quê? Aquela estrutura de troca e o cordão umbilical, que é a estrutura formada pelo alantoide e pelo saco vitelino, tá bom? O córeo vai envolver tudo, tá certo? Vai envolver tudo e principal, é comum em todos. E o que vai acontecer? Você vai ter ele compondo, se diferenciando nas áreas de trocas da placenta, tá? Agora, tudo bem até aqui, gente? Vamos lá, tranquilos? Fala, David. Oi, professor, bom dia. Desculpe, eu me perdi nessa parte da formação da placenta e do cordão. Você poderia repetir, por favor? Então, a placenta, ela compõe uma parte de um anexo embrionário de troca íntima entre o embrião e a mãe, tá certo? O que você vai trocar ali? Você vai trocar nutrientes, você vai trocar excretas, você vai trocar oxigênio, nutrientes vêm para o embrião, certo? Pela placenta e depois entrando pelo saco vitelínico, que foi o quê? Diferenciado. Deixa de ser saco vitelínico, passa a ser o quê? Cordão umbilical, né? Quem está entrando ali também? Oxigênio. Oxigênio muitas vezes entra pela placenta e acaba chegando no embrião pelo alantóide, né? Então, córion aqui na placenta e depois alantóide. Então, se diferenciou, entendeu? Certo? O excreta vai sair do embrião via mãe por onde? Pelo alantóide também. Então, quando você pensa em saco vitelínico, né, e alantóide, eles sofrem adaptações e constituem o quê? O cordão umbilical. A área de troca, exatamente, é aqui a placenta. Então, aqui, graças ao córneo, você vai ter todas as trocas, vindo daqui para cá e daqui para cá. Entendeu? Dependendo do que é, né, ele vai usar o quê? O saco vitelínico ou o alantóide. Só isso. Tá? Mas eles não são mais chamados assim. Agora você acaba chamando de quê? De cordão umbilical. Entendeu? Justo, valeu, professor. Na prova, queridos, na prova, além dessas perguntinhas diretas, né? Qual é o anexo, qual é a função, anexo e função, tal, né? Esse cara cai bastante. Então, quem é este cara aqui? É o ovo com casca. O ovo com casca, queridos, é o ovo amniótico. É outro nome que ele tem. Ovo com casca ou amniótico. Por que amniótico? Porque por ter casca, ele hidrata o embrião graças ao quê? Ao âmnio. Tudo bem? Quem tem ovo amniótico? Réptil, ave e mamíferos que botam ovos, como, por exemplo, o ornitorrinco. Tá claro? Então, répteis, aves e mamíferos ovíparos. Tudo bem? Tá? Ponto importante. Aquela brincadeirinha, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Certo? Quem nasceu primeiro? Quem surge primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, com certeza. Por quê? Porque o ovo da galinha é um ovo amniótico. E o ovo amniótico surge nos répteis. E os répteis surgem antes das aves. Então, quem surge primeiro? O ovo. Porque o ovo, né, é uma estrutura de réptil
e réptil surge primeiro. O ovo com casca, o ovo amniótico. Tá claro a ideia? Tá certo? Então não se atrapalhem com isso. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, a casca. A casca ela é porosa. Se você pintar o ovo com uma tinta plástica, com látex, você vai tampar os poros, você vai matar o possível embrião que tem lá dentro. Tá claro? Então, tá aqui, ó, uma casca porosa. Tudo bem? Porosa. Muito bem. Albumina. Albumina. O que é albumina? A albumina é a clara do ovo. Beleza? É a clara do ovo, tá? A clara do ovo tem que função? Uma função de um equilíbrio hidrostático, proteção mecânica. Você pega um ovo, você não consegue estourar a gema chacoalhando o ovo, tá claro? Isso quem permite é albumina, tá bom? Muito bem, você tem aqui o embrião da ave, ou o embriãozinho do réptil, ou o embriãozinho do mamífero ovíparo, tá claro? Em volta dele, queridos, olha lá, em volta do embrião, nós vamos ver quem? O âmnion. Entre o âmnion e o embrião, líquido amniótico, hidratação. Beleza? Muito bem. Chegando aqui, olha lá, queridos, chegando aqui no arquêntero, quem nós percebemos aqui, ó? Vitelo, né? Dentro do saco vitelínico. Tá claro ou não? Então, ao longo do desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer com o saco vitelínico? Diminui. Beleza? Diminui. O embrião cresce. A alantoide, que é o quê? Essa vesícula de excretas, aumenta. Então, ao longo do desenvolvimento, né? Vamos lá. Saco vitelínico diminui, embrião cresce, quantidade de excretas aumenta, alantoide cresce, aumenta. Por isso que quando um pintinho nasce, não sei se alguém aí já viu pintinho nascendo de ovos, né? Saindo dos ovos, ele aparece meio esverdeadinho até, meio sujinho. E por que ele aparece sujinho? Porque, na verdade, ele se desenvolveu ao lado, né, do local onde estavam os excretas dele. Tá claro, não? Então, o pintinho precisa ser limpo, né? Por outro lado, ele aparece, né, ele nasce como se ele tivesse o quê? Colocado gel nas penas, né? E esse gel vem da onde? Da albumina aqui. Tá claro? É a albumina. Tudo bem? Certo? Então, embrião com âmnion ao redor, entre o âmnion e o embrião líquido amniótico, tudo bem? Ligado ao arquêntero, saco vitelínico com vitelo, tá? Ligado também ao arquêntero, o que, gente? O alantoide. Tudo bem, não? Ficou claro? Muito bem. A membrana que envolve tudo isso está logo abaixo. Olha lá, membrana que envolve tudo isso, que está logo abaixo da casca, como é que eu chamo? Córeo. Todo mundo aí já deve ter visto um ovo quebrado e já deve ter olhado para dentro do pedaço de casca do ovo e visto uma membraninha fininha aderida ali, né, ao lado interno da casca. Qual é o nome dessa membrana? Córeo. Ela envolve todo os anexos e embrião. Tá claro a ideia? Tudo bem para todos? Vamos lá. Sim ou não? Sim? Agora, o que nós vamos pensar? Olhe para essa imagem, por favor. Olha para a imagem aí, por favor. Né? Isto aqui, ó, saco vitelínico, ele vai alongar. Isto aqui, ó, alantoide, ele vai alongar. Beleza? Certo? Isto aqui, córeo, né? Ele vai, né, se achatar, criar o quê? Vilosidades, tá certo? E formar a placenta. Alantoide, saco vitelínico, cordão umbilical e na extremidade aqui,
você vai ter vilosidades, permitindo trocas com a mãe. Então, isto vai cair na prova, com certeza, e isto vai cair na prova. Então, olha lá, queridos, aqui, ó, né? Você tem o que aqui? O alantoide, aqui, ó, aqui o saco vitelínico. Então, vendo aqui, ó, olha o paralelo aqui, ó, paralelo. Então, o saco vitelínico alonga e forma o quê? Aqui, ó, junto com o alantoide, que também alonga, vai formar o quê, queridos? Cordão umbilical. O córion, ó, o córion, numa das suas faces, vai formar vilosidades, ó, e aumentar a área de contato com a mãe. Pronto, acabou, cara. Sabe o que a gente acabou de entender? Placenta. Entendeu? Então, a placenta, ela vai formar o quê? Esta área de trocas aqui, tá? Então, você vai ter o quê? Vaso da mãe aqui, vaso do embriãozinho aqui, certo? Então, por difusão, gases passam de um lado para o outro e moléculas pequenas passam de um lado para o outro, tá claro? Então, aqui você vai acabar tendo as difusões, tá? É aqui que vai ocorrer os processos de transporte de membrana que você vê com o castilho, aqui, ó, tá certo? Num segundo momento, o que acontece? Né? Vai para o embrião ou vem do embrião. Entendeu a ideia? Agora, olha que interessante. O embriãozinho está aqui. Olha aqui para a figura, por favor. Né? Em volta do embrião, líquido amniótico, aqui, ó, tá? E o âmnion. Tá claro? Certo? Então, quer dizer, alantoide e saco vitelínico formam quem, queridos? Cordão umbilical. O córion, numa das suas faces, ó, vai originar o quê? As vilosidades, aumentando pra caramba a superfície, capacidade de trocas, tanto do embrião para a mãe, quanto da mãe para o embrião. Beleza? Tudo bem para todos? Professor, Professor, Pode falar. por que que, tipo, o embrião ali do mamífero, ele é mais dependente da mãe, né? Porque o ovo tá independente. Por que que o líquido amniótico é maior no mamífero do que nos répteis e aves? Então, na verdade, você tem que pensar de outro jeito, querido. Não é porque ele é maior. O que permite esse volume ser maior? Então, esse volume ser maior permite, né, uma maior hidratação, permite um maior tamanho do embrião e permite uma maior proteção. Tá claro? Porque no caso mamífero, né, se você lembrar aqui, né, ok, não há a albumina, né, que garante a proteção. Você entendeu? Então, quer dizer, no caso de uma fêmea de mamífero, né, boa parte daquela barrigona ali é líquido amniótico, que tem tanto a função de proteção, né, contra choques mecânicos, quanto a da hidratação, tá? Então, não é porque é maior, cuidado, pensa assim, sendo maior, permite o quê? Maior hidratação, maior proteção, um tamanho maior do embrião, beleza? Tá bom, obrigado. Nada. Professor, Pode falar. nesse slide aí, o senhor disse que acontece a difusão, certo? A respiração acontece pela placenta também? Então, sim, porque a troca gasosa, né, quando você fala assim, trocas gasosas, né, a respiração celular, ela está acontecendo nas células vivas do embrião, beleza? Certo? Lá na mitocôndria de cada celulinha, tá? Do embrião. Agora, de que modo o oxigênio chega nessas celulinhas, né? Vai chegar pelo cordão umbilical e antes do cordão umbilical por difusão que ocorreu na placenta. Perfeito. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, não? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida aí, mais? Ótimo. Então, gente, é isso aqui.
Ó, o cordão umbilical representa, então, olha que importante, né? O saco vitelínico e o alantóide, diferenciados, formando o cordão, tá? O córeo, que envolve tudo, vai apresentar uma determinada área ali, ó, de contato extremamente íntimo, formando vilosidades que entram na parede uterina, entendeu? Certo? Permitindo o quê? Trocas em ambos os sentidos, né? Entre mãe e embrião. Tá bom? Certo? E para finalizar, é importante demais entender este slide. Tá? Do lado esquerdo aqui, você tem o cordão umbilical, certo, queridos? Tá? Então, olha que importante, artéria e veia. Artéria e veia, certo? Então, o que é a artéria nesse caso? Nesse caso aqui, é o vaso que traz sangue para o embrião. O que é a veia? É o sangue que leva, né? Sangue é o vaso que leva sangue para a mãe. Tá claro? Então, importante isso, tá? Agora, observem aqui o que está acontecendo. Você tem uma intimidade muito grande, né? Uma área de trocas. Mas nessa área de trocas, querido, na verdade, você vai encontrar o quê? Difusão, certo? Entre os vasos. Que tipo de vasos? Vasos capilares, vasos muito fininhos, tá certo? Então, quer dizer, gases passando, né, dos vasos do feto para os vasos maternos e vice-versa. Nutrientes, excretas, tá claro? Excreta passando do feto para a mãe, nutrientes passando da mãe para o feto, gases passando da mãe para o feto. Que tipo de gás? Oxigênio. Né? Gás passando do feto para a mãe. Que tipo de gás? CO2. Entendeu? Então, atenção, por favor. Não há encontro de células. Vocês entenderam? Não há. Então, é uma área de troca, uma área muito vascularizada de troca entre vasos, vasos muito finos, capilares. Por isso que um monitoramento importante durante uma gravidez é sangramento. Por que o sangramento é importante? Da onde vem o sangue? Ele vem do embrião? Não, mas ele vem do quê? Dessa área vascularizada aí, tá certo? Da placenta. Ah, teve um descolamentozinho de placenta. Opa, então teve rompimento de vaso. Extravasou sangue. Essa é a ideia. Tá claro? Então, o sangue da mãe entra em contato com o sangue do feto? Não. Células da mãe entram em contato com células do feto? Não. Hemácias, tal? Não. Entendeu? Então, eu tenho o quê? Vasos extremamente finos, formando uma rede capilar que permite o quê? Difusão em ambos os sentidos. Tá claro? Por isso que o que a mãe come, por isso que o que a mãe usa, tá claro? E que chega ao sangue dela é extremamente importante para a saúde do feto. Uma mãe, por exemplo, que tem uma quantidade de glicose extremamente grande no seu sangue, diabética, come muito doce, ela vai permitir o quê? Uma passagem de glicose em grande quantidade para o feto, que tende a crescer até fora dos padrões, tá certo? Entrar em sofrimento, ter uma quantidade de líquido amniótico pequena, nascer antes, entendeu? E por aí vai, alguns problemas. Ah, a mãe, por exemplo, é usuária de drogas, fuma, entende? Toma medicações, por exemplo, perigosas. Isso pode passar para o feto? Pode, tá? Ah, a mãe, por exemplo, tem o quê? AIDS, né? Ela pode passar isso para o feto? Pode, entendeu? Certo? Então, bastante importante essa questão dessa troca feto-materna, né? Materno-fetal, né? Por intermédio da placenta. Ficou claro, queridos? Tudo bem? Tranquilo para todos? Esse era o último slide, então, por favor, nós encerramos a embriologia, tá? Encerramos a embriologia. Vocês façam todos os exercícios, todos. Podem fazer todos os exercícios. Façam os resumos, por favor,
e me passem aí as suas dúvidas, tá claro? Né? Então, fotografem as questões, mandem os textinhos, né? Entrem em contato com a dificuldade que você tiver. Beleza, queridos? Tá bom? Foi um prazer. Boa quarta-feira de aulas para vocês aí. Se cuidem, se protejam, tá bom? E nos vemos na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, professor. queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.